Claro, Exu, esse Exu que fala com vocês agora, Exu Pinga Fogo. Em nossa conversa de hoje, a gente vai tratar sobre os ataques energéticos que vocês sofrem diariamente e de maneira incessante. Os ataques energéticos, meus filhos, nada mais são do que essas influências negativas que afetam o campo energético das pessoas. E isso interfere no campo emocional, no campo físico, no campo espiritual, causa a sensação de cansaço extremo, de confusão mental, de ansiedade sem motivo aparente, causa insônia, e isso vai se agravando, e começa a afetar o corpo físico, e isso a gente chama de doença psicossomática. Quando chega no físico, a gente aponta como doença psicossomática. Existem inúmeros ataques energéticos e esse Exu vai falar de alguns, os principais, que a maioria dos encarnados sofre. Existem ataques emanados por pensamento dos encarnados, através de sentimentos que vocês conhecem muito bem, sentimentos de inveja, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, o que vocês chamam de olho gordo, que nada mais é do que inveja. Essa energia, ela atinge em cheio vocês. Muitas vezes, porque essa pessoa está em total sintonia com as trevas. E as trevas, elas intuem negativamente esses encarnados a ter esse tipo de pensamento de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. E esses ataques são direcionados. Existem aqueles ataques feitos por magia negra, trabalhos de feitiçaria, que nada mais são que são intenções podres, extremamente densas, negativas, direcionadas a quem se quer atingir. E se utiliza aí de rituais com objetivos para prejudicar a pessoa. Nesse caso, esses operadores desses rituais, eles se consorciam sim com o espírito das trevas para que o trabalho seja feito. Existem também aqueles ataques através de vampirismo energético, onde as pessoas afetam as pessoas, afetam ambientes que sugam a energia vital de vocês. Também causa exaustão emocional, causa exaustão física. Mas eu quero perguntar para vocês se vocês sabem aonde geralmente acontece esse tipo de vampirismo. Esse tipo de ataque, o vampirismo, ele acontece principalmente onde existe uma quantidade muito grande de pessoas concentradas, um ambiente coletivo com alta carga emocional. Estou falando de shopping, clínicas, hospitais, aeroportos, metrôs, festas. Isso porque nesses hospitais, nesses lugares, em aeroportos, metrôs, festas, nesses lugares há um excesso de estímulo cognitivo e existe uma mistura muito grande de energias diferentes. Depois vem hospitais, clínicas. Esses lugares há muita dor, há muito sofrimento, há muita ansiedade acumulada. E essa carga emocional intensa gera parasitas e atrai todo tipo de vampiros astrais para sugar, drenar, esvair as energias dos encarnados. Existem locais propícios também em trabalhos tóxicos. Aí no seu emprego, no seu trabalho tóxico, nesses ambientes, nesses locais, onde há um excesso de competitividade, de fofoca, de conflito, existe estresse, existe pressão constante. É um prato cheio.
para que os vampiros ataquem, ou para que sejam implantados aparatos tecnológicos, tecnologias avançadíssimas, que estão muito além da compreensão de vocês, da tecnologia atual da Terra. Tudo isso para drenar as energias das pessoas. Existem muito mais locais propícios para que esses ataques de vampirização aconteçam. Mas esses são os principais. Outro tipo de ataque energético são os que a gente chama de formas-pensamentos. Toda emoção, todo pensamento negativo persistente, ele cria um campo de energia densa e escura. Isso atrai mais negatividade. Esse tipo de ataque, ele é muito perigoso, porque ele é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso e infinito. O encarnado, ele pensa muito em uma coisa, e o pensamento é energia. E quando se repete com intensidade emocional esses pensamentos ganham força e podem se fixar no campo energético do encarnado, ou no ambiente onde ele vive. Pode ser na casa, pode ser no trabalho, no ambiente onde ele está por mais tempo, cria-se essa forma de pensamento. E quanto mais o encarnado se conecta com esse pensamento, através da repetição ou da emoção, mais essa forma de pensamento cresce. Mais ela ganha forma. Mais ela ataca o encarnado. Um exemplo para que vocês entendam. Quando vocês pensam demais que não vai dar certo, que vocês são incapazes, que vocês não são bons o suficiente, cria uma forma de pensamento, e essa forma de pensamento fica reforçando tudo isso e gera um ciclo negativo, porque você não consegue parar de pensar nisso, porque criou um objeto parasita que fica instigando você a continuar pensando nesse tipo de coisa. E esse tipo de ataque, ele é autoimposto, porque é criado por vocês mesmos. Pode afetar o humor, pode causar cansaço mental e produz comportamentos que vocês conhecem de autossabotagem. Vocês mesmos se sabotam. Essas formas de pensamentos podem plasmar formas de animais peçonhentos na dimensão astral. E esses animais, eles vão te atacar. Vão atacar o teu corpo espiritual, vai causar dano na camada do psicossoma. Vocês sabem que o corpo físico, ele precede o corpo espiritual, que precede o corpo astral. Todos vocês têm o corpo psicossomático. E é lá que acontecem esses ataques. E depois reverbera para o corpo astral, corpo perispiritual e reverbera no corpo físico. E é assim que funciona. São vários animais peçonhentos relacionados a todo tipo de pensamento deturpado, pensamento desequilibrado. A cobra é um deles. E a cobra, ela é formada através de pensamentos venenosos, pensamentos manipuladores, pensamentos de traição. Algum de vocês já teve esse tipo de pensamento? As aranhas, através dos pensamentos de controle, pensamentos de manipulação, teias emocionais. Escorpiões, através da raiva contida. Você está com muita raiva contida? Tem muito ressentimento aí dentro do teu coração? Tem algum desejo de vingança? Você está formando um escorpião que continua te atacando, drenando a tua energia e fazendo com que você tenha mais pensamentos de raiva, mais pensamentos de ressentimento, mais desejo de vingança, e é um ciclo que não se encerra nunca, somente com a melhoria dos pensamentos. É por isso que a gente nunca vai parar de falar sobre a vigília e o policiamento dos pensamentos, porque é aí que está a solução para a grande maioria dos problemas da humanidade. Quanto mais vocês alimentam pensamentos deturpados, mais a vida de vocês vai para o buraco.
Existem muitos outros exemplos. Esses são apenas alguns. Essas formas, pensamentos, elas atacam os encarnados e trazem falta de vitalidade, trazem cansaço, falta de motivação. Tudo isso vai drenando energia. Traz problema no sono, paralisia do sono, pesadelos, aquela sensação que você não está sozinho no quarto. Você já teve esse tipo de sensação? É você mesmo que está criando. Sem contar na desconexão espiritual que vem junto com esses ataques. Os encarnados ficam com dificuldade de rezar, com dificuldade de meditar, ficam bloqueados como se não conseguissem receber as energias boas que nós enviamos, porque nós enviamos, mas vocês se fecham, se desconectam e aí é ladeira abaixo. Por último, afeta o corpo físico, traz dor de cabeça, o pescoço fica tenso, os ombros ficam pesados, tem problema de digestão, a imunidade cai, o encarnado fica propenso a vírus, tudo isso relacionado ao tipo de pensamento que vocês estão criando e estão alimentando. Outro tipo de pensamento, outro tipo de ataque energético, vocês conhecem bem, que é a obsessão. E essas influências de espíritos trevosos que se conectam através de sintonia e afinidade vibracional com a intenção, sim, de prejudicar toda a sua vida. E nessas instruções eu vou me atentar às classes de espíritos trevosos de baixa hierarquia, que nós chamamos de quiumbas, dos eguns e dos feiticeiros e magos iniciantes. Esses quiumbas, que são espíritos de baixa vibração, que ainda estão ligados a sentimentos de raiva, vingança, sentimentos de ciúmes, sentimentos deturpados, e principalmente o apego ao mundo material, esses espíritos são espíritos perturbados. Eles ainda não conseguiram se desprender das suas paixões e dos vícios terrenos. E o que esses espíritos querem com vocês encarnados? O objetivo varia de acordo com a situação e os interesses dos quiumbas. A maioria deseja provocar em vocês desequilíbrio emocional, alimentando em vocês sentimentos de medo, de culpa, de inveja, de raiva, de desespero. E isso drena as energias vitais de vocês. Eles também podem atuar como parasitas energéticos, sugando as energias dos encarnados para se fortalecer. Por isso que eles vivem do lado de alcoólatras, vivem do lado de fumantes, de usuários de drogas, porque querem sentir também as sensações da terra. Alguns querem se vingar, isso está ligado a conflitos de vidas passadas, e eles reaparecem para querer acertar as contas com os alvos, que são os encarnados. Os quiumbas, eles podem querer manipular por diversão, os zombeteiros, ou por pura maldade. Eles atuam com puro prazer e gostam de causar esse tipo de confusão e sofrimento. São espíritos desequilibrados. Eles atuam diretamente na influência da mente de vocês, provocando esses pensamentos obsessivos e de autossabotagem também. Mas lembra, é tudo questão de afinidade. Você é o que você pensa e os teus pensamentos definem o tipo de companhia espiritual que você tem. E a sua vida começa a ter muito problema. Problema no trabalho, problema no relacionamento. Eles se aproximam de vocês para destruir. Eles não pensam em outra coisa. E existe os eguns. Para nós é quiumba também. O egum que você chama de egum, para nós é quiumba também.
São espíritos que não conseguiram realizar a transição natural para um mundo espiritual superior de forma, digamos, harmoniosa. Eles ficam presos entre o plano terreno e o plano espiritual por apego emocional, por algum apego material, trauma que eles não conseguiram resolver. E as ações desses eguns, que são os quiumbas mais brandos, eles têm atitudes mais tranquilas, mais brandas. Estão relacionados a esses apegos emocionais, querem manter conexão com seus familiares encarnados ou conexões a lugares que para eles são familiares. Ficam nessa dependência energética. Eles querem receber ajuda, mas isso ocorre às vezes de forma inconsciente. Eles estão mais assustados do que qualquer outra coisa. Nem sempre esses espíritos têm intenções malignas. Geralmente são espíritos apenas muito confusos, buscando por auxílio e ficam vagando por aí. Tem medo até da própria sombra. Esses espíritos, eles ficam repetindo padrões de vidas que eles tiveram quando estavam encarnados. Ficam revivendo sentimentos, comportamentos que tiveram aqui na vida, na Terra, influenciando os encarnados. Podem também esses espíritos ter ligações com cobranças de vidas passadas. É um pouco mais raro, mas acontece. Ligados a laços kármicos de outras existências. E esses espíritos, quando se está obsediado por esse tipo, os encarnados podem sentir sensações de tristeza, de melancolia que não podem explicar porque sente essa energia densa do lado. E como eles estão em profunda tristeza, medo, remorso, mágoa, não aceitam que desencarnaram, os encarnados sentem. Esses espíritos podem trazer para vocês sonhos recorrentes com pessoas que já desencarnaram e ter aquela sensação que você está acompanhado, que não está sozinho no quarto. Porque vocês também têm mediunidade. Todos têm, só de uma maneira não aflorada. Mas todos sentem a energia. Existem espíritos feiticeiros, que é outra raça que a gente combate muito, que são executores de magia negra. Esses sim, diferentes dos quiumbas e dos eguns, que são quiumbas inferiores, esses possuem conhecimento consciente do que estão fazendo. Eles querem dominar, querem controlar as suas mentes, querem controlar vocês, controlar a vontade das pessoas, dos encarnados, para utilizar em benefício próprio. Esses espíritos são aqueles que se consorciam em casas de terreiro, que pagam encomendas de amarração amorosa para destruir alguém, para separar casais, para puxar o tapete no trabalho de alguém. São aqueles que são contratados para executar esse tipo de trabalho, e vocês conhecem eles. Esses feiticeiros, eles atuam alimentando o ego e a sede de poder para obsediar vocês. E conseguem exercer esse tipo de poder porque os pensamentos de vocês, a maioria, é dominado pelo ego, pela arrogância, pela raiva, por pensamentos negativos. E em casos de mais extremidade, de mais gravidade, eles podem sim querer vingança, querer destruição, causar ruína emocional em vocês, a ruína mental, a ruína espiritual e a ruína física, porque uma coisa leva a outra. Enquanto vocês não estiverem desencarnados, para eles não param. Esses feiticeiros trevosos, eles criam egrégoras que afetam vocês de forma contínua. E eles são muito especialistas nisso. Eles usam implantes
implantes astrais como chips, parasitas, para controlar a mente, controlar o emocional dos encarnados. Eles sabem muito bem fazer a utilização de rituais, de feitiços para manipular a energia e usar isso a bel prazer. Esse tipo de espírito está rondando vocês. É esse tipo que está na volta de vocês. O umbral ainda está muito cheio. Tem muito espírito desequilibrado, formando uma egrégora de pensamento negativo que afeta o ser humano encarnado, e o ser humano entra nessa onda negativa. Por sintonia e afinidade, acaba atraindo esse tipo de espírito para perto. Sem contar como vocês são espíritos milenares, existem inimigos de vidas passadas. E esses inimigos querem se vingar de vocês. E eles se consorciam sim com especialistas para poder atacar vocês. Mas esses ataques, eles só acontecem porque vocês sintonizam e se afinizam a esse tipo de corrente. Quando vocês acordarem para a realidade da vida e a realidade espiritual, vocês vão ter ciência do que esse Exu está falando. De se conectar com correntes de pensamentos elevadas. Porque assim como tem correntes de pensamentos negativos, o plano superior não para de mandar correntes de pensamentos positivos para vocês se conectarem com elas. Elas estão aí, acessíveis a todos vocês. Mas é vocês que escolhem se sintonizam ou se não. E não diga que não existem sinais. Os sinais estão por toda parte. Através das pessoas, dos trabalhos espirituais, dos vídeos, dos áudios, das imagens, da natureza. Em tudo há os nossos sinais. Em tudo. Vocês só precisam prestar atenção. Vocês precisam aprender a se proteger dessa horda que influencia diretamente tudo na sua volta. Vocês precisam fazer limpeza energética de forma regular. Tem que fazer banho de erva. Tem propriedades de descarrego. Tem. Não se enganem das propriedades medicinais das florestas. Elas têm muito a ajudar vocês. Vocês têm que elevar o estado vibratório de vocês. Manter os pensamentos sempre positivos. E se dedicar de verdade para o trabalho espiritual. Essa vida aqui, ela é muito importante para vocês desperdiçar com superficialidade, com futilidade. Esse planeta de ilusões a qual vocês estão inseridos é justamente para vocês trabalharem tudo que é desapego. Enquanto não trabalharem isso, permanecerão reencarnando aqui e não se elevarão, porque vocês têm capacidade de sair de um planeta de provas e expiações e ir para um planeta muito mais regenerado. Basta vocês fazerem uma reforma íntima decente, manterem por toda a vida pensamentos positivos, trabalhando arduamente para o trabalho espiritual, se dedicando de verdade. Isso traz o que a gente chama de salto quântico. O estado vibratório de vocês vai se elevar tanto que mesmo a Terra se regenerando ainda é pouco para vocês. O espírito de vocês vai estar em sintonia com mundos mais elevados e vocês vão ser automaticamente puxados para cima. Ou vocês acham que só existe o puxar para baixo? Não. Se você tem pensamentos negativos e um estado vibratório extremamente baixo, você é dragado para as zonas inferiores.
Mas se você tem pensamentos elevadíssimos e atitudes altruístas, atitudes de virtudes e morais elevados, vocês são puxados para o alto. Existe uma infinidade de espíritos que conseguem dar um salto quântico, mas isso vem com muita dedicação e esforço. Não é uma coisa que se constrói da noite para o dia. É por isso que vocês estão encarnados aqui. Vocês se comprometeram a um trabalho. Vocês se comprometeram em vir aqui e fazer algo. Só precisam escutar a intuição de vocês, porque nós estamos falando no ouvido de vocês a todo momento. Claro que a gente respeita o livre-arbítrio de cada um. Quando vocês se desconectam de nós, a gente se afasta e não podemos interferir. Se engana aquele que acha que a gente não deixa nenhum espírito se aproximar de vocês. É mentira. Se aproxima porque vocês fazem isso. Vocês sintonizam. E a gente deixa porque é livre-arbítrio. A gente não pode interferir na lei. Quando vocês entenderem isso, que é os pensamentos de vocês que definem as companhias espirituais, o planeta muda. O planeta se regenera. Vocês precisam fazer uma prece todo dia. Precisam rezar, precisam ter oração, precisa ter firmeza mental. É assim que vocês fortalecem o campo áurico de vocês contra esse tipo de ataque. Tem que trabalhar o autoconhecimento. Não tem como você enfrentar aquilo que você não conhece. Você tem que mergulhar dentro de você e descobrir quais que são os seus pontos fracos, seus pontos de desequilíbrio e trabalhar muito para eliminar isso. O que não falta é formas de você tratar isso. Deus colocou muitas ferramentas para os encarnados tratarem esses desequilíbrios. Mas vocês preferem a cerveja e a carne no final de semana? Vocês preferem a praia? Vocês preferem a festa? E depois a sensação de vazio ela só aumenta. Vocês preferem a fofoca em vez do amor? Preferem a inveja em vez de emanarem amor? Preferem deixar para lá o lado espiritual e focar só na superficialidade, no materialismo? O que vocês esperam ganhar com essas atitudes? Depois, quem vai cobrar isso é vocês mesmos. A consciência de vocês, ela vem à tona no desencarne como uma bomba. E essa consciência de ter perdido mais uma oportunidade faz vocês descerem, porque o umbral, as zonas inferiores, são feitas de zonas, níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim vai. Vocês, com esses pensamentos de culpa, de remorso, de ressentimento, por não terem aproveitado mais uma encarnação, faz vocês descerem até se degradar na forma, até se transformar num ovoide. E isso pode passar milênios. Então, o poder dos quiumbas, dos eguns, dos feiticeiros, desses trevosos, ele só existe quando há brechas emocionais, brechas espirituais, brechas mentais, porque o verdadeiro escudo protetor nada mais é do que uma consciência desperta, traz um equilíbrio emocional, uma conexão sincera com a espiritualidade. Nenhuma força maligna é mais forte e mais poderosa do que uma mente e um coração em paz. Por hoje é só. Que a paz, que a luz do nosso divino Criador ilumine
a todos vocês.